Se você também acredita que conhecimento é o seu melhor investimento, você não pode perder o Master Trader Brasil. Além de você ter acesso aos 14 melhores cursos online com os melhores analistas do país, você participará do evento presencial aqui em São Paulo, que é o maior evento de traders já feito no Brasil e da América Latina. Então não perca essa oportunidade. Clique abaixo e se inscreva agora mesmo. Olá, 25 de abril de 2018 e estamos aqui hoje para discutir sobre um tema que foi mais falado de tecnologia nesse primeiro trimestre, o tema chamado blockchain. O que é blockchain? Para que funciona? Que aplicações existem? É isso que a gente vai discutir hoje aqui. Isso aí. E quem vem explicar para você o que é essa tal cadeia de blocos é o Percival Lucena, que é pesquisador lá na IBM. Muito obrigado, Percival, por ter nos atendido aqui e por ter atendido essa missão difícil que é explicar o que é um blockchain, né? Boa tarde, Arthur, Gustavo, um prazer estar aqui. Sim, é uma missão difícil, porém é uma missão interessante, né? Toda vez que surge uma tecnologia nova, uma plataforma nova, surgem oportunidades de se desenvolver novos aplicativos, novos modelos, e é bastante interessante estar explorando os primeiros projetos de blockchain aqui no Brasil. E por que você acha que está tanto esse auê com o blockchain hoje em dia, pessoal? O que é um blockchain? Para que ele serve, né? Bom, na minha visão, o blockchain ele é uma plataforma. Então, toda vez que surge uma plataforma nova, seja um PC, seja a web depois ou mobile, surgem novos tipos de aplicações que dependem dessa plataforma, que não dava para fazer antes sem essa plataforma, né? Então, a web permitiu a gente fazer o e-commerce, mobile permitiu que a gente tivesse o Uber, né? Que você pudesse o Airbnb. Quando você está falando de blockchain, talvez as criptomoedas tenham sido uma coisa nova, né? Talvez a primeira grande novidade no blockchain, mas toda essa parte de computação distribuída que não dava para fazer usando a web tradicional, estão permitindo que novas empresas descubram novas oportunidades. Então, eu acho que todo o hype que acontece com o blockchain, porque a chance que você tem, que acontece uma vez por década, eu acho só, de surgir uma tecnologia nova que permita criar novas empresas, novos tipos de negócio que antes não existiam. Para quem nunca ouviu falar de blockchain, essa é a parte mais difícil. Como é que você explicaria, assim, em pouco tempo, o que é uma blockchain? Bom, tem até para ajudar aqui, a gente tem uma ilustração, né? Então o blockchain ele foi feito inicialmente, né, o do original, do Satoshi, do paper original, era para fazer uma criptomoeda, então era para fazer uma aplicação distribuída, né? A maioria das aplicações que hoje você tem, elas estão centralizadas, então é um banco, é um cartório, sempre tem o que a gente fala de um link de confiança que é o responsável por você fazer essas aplicações, né? Elas estão normalmente rodando num servidor, né, que é um computador grande, que processa essas aplicações. Já no blockchain você tem o que a gente chama de computação distribuída, que é uma coisa que já existia há bastante tempo, né? Que a gente fala que a gente tem os nós, que tem os bancos de dados, né, que armazenam as informações distribuídas, mas também tem toda uma tecnologia para você executar programas, transações, que são o que a gente chama de smart contracts, né? Esse smart contracts é também um termo que surgiu na década de 90, do Nick Szabos, que a ideia original era como se fossem ser mesmo contratos digitais, né? Como se você pudesse fazer um contrato digital. Mas hoje eles servem para qualquer tipo de aplicação. Então eu acho que antes de blockchain ninguém falava de smart contracts e eles são importantes para fazer muita coisa hoje em dia já. Sim. Esse smart contract, até uma pergunta que até uma pessoa me fez esse dia, smart contract é realmente smart ou ele é simplesmente uma forma de pegar os contratos e colocar no meio digital? Ele pode ser smart, ele não necessariamente é smart, né? Por exemplo, do Bitcoin ele só serve para transferir os fluxos, né? O que o pessoal chama de UXTO, né? O banco de dados universal lá, que armazena o saldo de cada um de Bitcoin. Mas você pode ter smart contracts que são programas adaptativos, que tenham conexão com mecanismos de IA. De toda forma, eles permitem não ser somente um contrato digital, mas podem fazer qualquer tipo de transação de ativo
que existe hoje digitalmente. Ele se torna smart quando de fato ele está lá conectado com inteligência artificial, com a internet das coisas, aí tudo ganha mais inteligência. Né? Essa parte de IoT, Arthur, ela é muito importante por causa que você consegue fazer execução automática, né? Você não precisa ter alguém indo lá digitar a informação do seu contrato. Então, toda vez que você, por exemplo, está no carregamento de produtos perecíveis, então se o freezer lá do caminhão sofreu um problema, naquela hora o próprio dispositivo de IoT já nota que aquela quebra de contrato, aquele contrato já quebrou automaticamente. Então, a parte de IoT, ela permite que você conecte os dispositivos, né, do mundo real, que a gente está cercado de sensor por todo lado, dentro dos blockchains, né, e que consigam fazer com que todas essas regras de negócio executem automaticamente, sem intervenção humana. Voltando ao blockchain de modo mais amplo, só me fala alguma aplicação que você viu recente, assim, que é interessante sobre blockchain, que já tem muitas soluções já ofertadas ao mercado, né? A IBM ela faz parte de um consórcio, né, de uma plataforma open source, que é o Hyperledger, que é mantido pela Linux Foundation. Em cima dessa plataforma tem uma série de soluções que são criadas para vários tipos de indústria, alguns para a indústria financeira, com a parte de rastreamento de diamantes, os ativos que estão sendo rastreados na rede não são bitcoins, são diamantes reais que estão armazenados num cofre em algum lugar. Essa parte de operações de câmbio internacional também já são feitas no blockchain. Você tem exemplos de processos de compartilhamento de identidade digital, né? Know Your Customer. Isso dentro do mundo das finanças, né? Fora do mundo das finanças, logística é muito interessante. A gente tem a Maersk, que é uma empresa que está utilizando o blockchain para rastrear os containers, né? Para diminuir o custo operacional das transações. E como que de fato, onde que o blockchain faz diferença numa operação de logística que talvez seja a maior do mundo, da Maersk, não sei? A diferença acontece no seguinte ponto, né? Então, hoje em dia, as empresas elas já têm os sistemas de informação. Elas têm os ERPs, têm os CRMs, elas já conseguem controlar a informação que elas têm dentro de casa. Mas, tanto no caso da Maersk, quanto no caso de várias outras indústrias, existe relação com o governo, com autoridades sanitárias, com empresas de transporte terrestre, e cada uma delas tem o seu próprio sistema. Como você tem todos esses sistemas, eles não se conversam entre si, eles não têm as mesmas regras de negócio, eles não compartilham os mesmos dados. Então, acontece o que a gente chama de conflito, que você tem uma informação armazenada num sistema, outra informação armazenada num outro sistema, as informações não são as mesmas, né? Por exemplo, você tem uma identidade única, hoje em dia, né? Mas a sua identidade ela está fragmentada em vários sistemas que não necessariamente são coerentes, né? O seu endereço pode estar desatualizado num sistema e pode estar atualizado em outro sistema. E todas essas incoerências que acontecem entre sistemas geram problemas de eficiência, né? De você ter informação errada ou de você não ter, ou daquela transação não estar ocorrendo corretamente, porque informação hoje ela existe em grande quantidade, mas isso não quer dizer que ela esteja disponível para você corretamente no momento certo. Então o blockchain ele serve como uma rede que interliga todos esses nós, todas essas empresas, de forma que elas consigam transacionar de uma maneira segura e com privacidade. Inclusive o governo, o regulador, o fiscalizador, todo mundo tem acesso a uma única rede. Essa seria uma rede permissionada só para esses personagens, correto? Correto. E com isso eu centralizo tudo e agilizo todos os processos. Sim, a rede, quando a gente fala de blockchain, né, existem todos esses tipos de blockchain. Tem blockchain público, que o pessoal já conhece como o blockchain do Bitcoin, o blockchain do Ethereum, que são blockchains públicos, né? E que eles têm um propósito, né? Muitas informações podem estar disponibilizadas publicamente, mas tem a questão de algumas informações privadas, como seu prontuário eletrônico, informações internas de empresas sigilosas, que você tem uma rede de blockchain fechada, que é o que a gente chama de um blockchain privado. Então você tem esses nós que rodam dentro de redes privadas e as transações ocorrem dentro dessa rede. Então se você tem uma carteira digital, só você vai ter acesso à sua informação que está
armazenada no blockchain. Ela não vai ser acessível pelo seu vizinho ou pela pessoa que esteja bisbilhotando a sua caixa postal. Boa. Quando ele está falando de blockchain, blockchain é uma coisa só para empresa grande. O que você precisa ter para colocar um blockchain? Porque assim, teve muita gente colocar que seu quer negócio num blockchain, né? Será que é necessário para todo mundo? Teve uma hype muito grande isso. Hoje todo mundo, você viu várias empresas, estou fazendo alguma coisa de blockchain, a ação já subia. Né? Então assim, que às vezes, na minha visão, às vezes não necessariamente seria o blockchain a melhor alternativa. Então assim, na sua visão, o que precisa para você, o que você precisa analisar antes de fazer um blockchain efetivamente? O blockchain não pode ser a cura do câncer, né? Pode até ajudar na cura do câncer, mas não precisa ser a cura do câncer. Então, você precisa ter um problema no qual você tem uma rede de empresas ou de negócios ou de pessoas que executem transações de valor dentro dessa rede e que tenham problemas em termos de inconsistência de dados, dificuldades de fazer transação, questão de segurança, ou às vezes você tem um intermediário que não é necessário, que pode ser feito automaticamente numa rede sem um blockchain. Então, se você tem um desses problemas de uma economia de rede com intermediários ineficientes, talvez seja interessante analisar o seu use case, o seu modelo de negócio, para ver se o blockchain vai ajudar a tornar a sua operação ou mais eficiente, ou mais barata, ou mais rápida. Deixa eu só pedir. Márcio, põe na tela, por favor. O pessoal trouxe um organograma sensacional. Eu acho que é bem interessante aqui, né? Como é que usar. Uma árvore de decisão de usar ou não usar, né? Pode ir falando que o pessoal está vendo lá na tela. Então, tem alguns casos que um banco de dados tradicional, né? Então, se você tem uma informação que você não precisa compartilhar com ninguém, ou se você compartilha só com os seus clientes, um banco de dados tradicional pode resolver esse problema, né? Você, às vezes, quer compartilhar uma informação, mas, na verdade, você não tem problema daquela informação ser pública. Então, às vezes, um blockchain público, como o do Bitcoin, resolve. Aí, às vezes, não. Às vezes, você tem um problema mais complicado. Você quer compartilhar, mas você não confia nos participantes porque você está numa rede com todos os seus concorrentes, né? E, de alguma forma, vocês precisam cooperar. Por exemplo, você vai fazer a carga de um navio de soja e eu vou precisar de vários fornecedores diferentes. Esses fornecedores são concorrentes. Então, quando você tem esse caso de ter concorrência, né? De você ter disputas numa rede, talvez um blockchain privado seja a solução. Mas tem que ter algum objetivo de desintermediar ou de ganho que justifique você utilizar o blockchain. Então, o blockchain tem que ser a sua última alternativa. Então, se a tecnologia atual não resolve o meu problema, então talvez eu analise o blockchain resolva. Entendi. Uma outra curiosidade que eu sempre tenho é a seguinte: o blockchain começou com a ideia do Bitcoin lá atrás, né, com aquele paper do Satoshi, né, que ninguém até hoje sabe quem é, né, mas é uma tecnologia que tem aí praticamente 10 anos, né, de descoberta. Não demorou muito para começarem a ver essas iniciativas, e eu já até elencaria uma outra pergunta. Já não está surgindo uma outra que vai ser disruptiva do blockchain? Como é que é a tua visão em relação a isso? O blockchain ele já é um termo guarda-chuva, né? O blockchain ele iniciou realmente com o paper do Satoshi e todas as outras coisas que surgem de lá, embora a gente continue chamando elas de blockchain, elas já são de alguma forma diferentes do blockchain original. O Ethereum, por exemplo, colocou os smart contracts, que é a parte de computação dentro de um blockchain. Então, aquilo continua sendo blockchain. A gente continua chamando de blockchain, mas já é uma segunda geração de blockchain, né? As redes privadas talvez sejam uma terceira geração de blockchain. Então, é que nem internet, né? Foram surgindo várias tecnologias. Quem acompanha a internet vê que o que a gente tem hoje de protocolo, de aplicações, é muito diferente do que a gente tinha lá na década de 90. Mas a gente continua chamando tudo de internet ou web, né? Você vai falar, antigamente o pessoal falava, essa é web 2.0, essa é web 3.0, a gente nem sabe mais, está na web 5.0, que versão da... O pessoal chama de internet, né? Então a tecnologia continua evoluindo, ela não parou no Bitcoin. Tá. Que aplicações a gente tem de blockchain aqui, especialmente aqui falando de Brasil agora? Dá, sei lá, um exemplo de alguma aplicação que você lá na IBM fez aqui no Brasil, ou que você viu no mercado de aplicação do blockchain para resolver algum problema aqui brasileiro? Então, a gente tem alguns exemplos bacanas que a gente fez de projetos aqui no Brasil mesmo, com empresas brasileiras, né? Então, a gente fez um de rastreamento de grãos, da cadeia de rastreamento de grãos, né, que envolve aqui, bastante produtores, armazéns, logísticas, que vem de um problema maior que é o que a gente chama de food safety, né, que é a garantia da qualidade da comida, né?
Então, o processo de classificação desses ativos, esses ativos deterioram, né? O café, depois de algum tempo, ele não tem a mesma classificação que ele tinha quando ele sai lá da fazenda. Deixa eu só pedir para a Marcinha, coloca na tela para gente, por favor. Aí, por favor. Só pra então essa parte de rastreamento de grãos foi um projeto interessante, né? Um projeto que a gente ainda está desenvolvendo com várias empresas, com empresas que fazem comércio de grãos, com armazéns, com produtores, que é basicamente garantir garantir a classificação correta do alimento, do grão, garantir que ele atende os padrões fitossanitários e que o café premium que você está comprando é um café orgânico, que ele realmente não teve nenhum agrotóxico, ou que aquela soja que você está comprando no supermercado é uma soja não transgênica, porque hoje você vai lá no supermercado, aparece lá orgânico e você não sabe exatamente de onde veio aquilo. Então dá a segurança que aquele alimento que você está adquirindo realmente tenha toda a cadeia de histórico que ele diz ter, né? Esse foi um case bastante interessante. Nós também trabalhamos um projeto da parte de rastreamento de doações, né? Então, para a filantropia, para o pessoal que quiser contribuir, tem um parceiro que a parte das compras que você faz em e-commerce, né? Você está comprando no e-commerce, eles são destinados, uma porcentagem, você nem tem que pagar, né? Vem da FII, da própria transação, e isso está sendo rastreado no blockchain também. Então, você sabe que aquela compra daquele sapato que você fez, parte dele, você nem teve que colocar o dinheiro no bolso, mas parte dele se transformou numa doação que está ajudando uma ONG em algum lugar específico do Brasil. E até o que a ONG está fazendo é rastreado? Sim, até as ações da ONG, para você poder saber o impacto daquela sua doação. Então, aquela sua doação, ela se tornou um conjunto de árvores que foi plantada numa zona degradada ou numa ação social que foi feita numa creche. Então, o blockchain ele pode ser feito para rastrear qualquer tipo de ativo, desde que o processo seja possível de ser digitalizado, né? Tá. Acho que você falou no exemplo, acho que é crucial para a gente, né, que essa parte de alimentícia, né, de como é que você garante que esse fluxo desse alimento, que aquele alimento que você está aqui na ponta comendo, etc., seja o alimento correto. Um exemplo que eu sempre vejo, assim, quando você vai comprar alguma coisa que é perecível no supermercado, ela tem lá 4, 5 meses para ficar ruim, mas depende de como é que chegou esse processo inteiro, né? Porque se é um negócio refrigerado que passou durante 2 dias fora da refrigeração, é muito antes, né? Então, foi comprometido. E a IoT ajuda a gente nesse processo a capturar esse tipo de informação, né? Informação sobre umidade, sobre temperatura, sobre grãos, todo esse tipo de informações os dispositivos de IoT já oferecem para a gente já consegue incorporar isso via smart contracts em soluções de blockchain, né? Entendi. Bom, a gente está quase no finzinho, passa muito rápido sempre, né? Mas eu queria saber uma coisa de você, o que a gente ainda não sabe do blockchain? Qual que é a próxima aplicação que está para sair do forno? E uma limitação muito grande, principalmente em relação do Bitcoin, é o número de transações. E a gente estava conversando um pouco antes, você falou, já tem, né, redes que conseguem fazer muitas transações, até mais do que o necessário, né? Para onde vai esse mercado? O blockchain está se transformando em uma solução industrial, né? Então, a gente tem um problema da quantidade de transações por segundo que você tem no blockchain do Bitcoin, que é muito baixa, né? Mas as outras soluções de blockchain, elas consomem muito menos energia e elas conseguem você ter uma quantidade de transações muito grandes, né? Então, dentro do projeto Hyperledger, por exemplo, que é um projeto open source da Linux Foundation, que a IBM apoia, a gente consegue ter de 3.500 a 10.000 transações por segundo, gastando um conjunto de eletricidade mínimo para manter uma rede dessa. Então, a partir do momento que a tecnologia se torna mais escalável, ela pode entrar em problemas que demandam um número de transações maiores, né? Então, tem uma série de mercados que acontece um conjunto de transações por segundo muito grande. Então, essas novas redes de blockchain que estão surgindo, elas são mais eficientes, elas são mais rápidas, né? Você tem transação às vezes subsegundo, e elas são mais flexíveis, né? Então elas são programáveis com ferramentas fáceis, você tem smart contracts que são para programação em linguagem natural. Você mostra um contrato em linguagem natural, o advogado entende que aquele contrato que está lá é o mesmo programa que está rodando no blockchain. Então tem uma série de inovações que estão surgindo, que já estão em beta, em alpha, que estão permitindo se fazer coisas com blockchain
que antes não passavam como aplicação trivial para ninguém. Vem muito pela frente ainda. Tem, a gente imagina que ainda tem vários anos de inovação de blockchain pela frente. Tá ótimo, né? Acho que chegamos ao final, infelizmente. Acho que dava para conversar bastante aqui ainda, né? Acho que tem bastante coisa para a gente discutir. O lado bom é que sempre tem espaço para voltar e falar mais um pouco. Principalmente as coisas aceleram tanto que se você voltar daqui uns meses vai ter muito mais para contar para a gente. Com certeza vamos ter novidades. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Arthur. Um prazer estar com vocês hoje à tarde. Percival, muito obrigado. Ótimo, mais um feito. Mais um. Até mais. Obrigado e até semana que vem.